Estamos estudando o livro Autodescobrimento, autor espiritual Joana de Ângeles, capítulo 12, Triunfo sobre o Ego. Vamos iniciar o último item, chamado Libertação Pessoal. A semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes, quanto mais altos, maior a conquista da sua paisagem. A superação do ego permite uma identificação profunda com o si, que se desvela, manifestando a sua procedência divina e arrebatadora. Ineludivelmente, o ser, na sua estrutura real, é psiquismo puro, com imensos cabedais de possibilidades. A imersão no corpo gera-lhe apegos injustificáveis como mecanismos de segurança, não obstante a transitoriedade dos implementos orgânicos. O esquecimento ou embotoamento na visão espiritual produz-lhe o bloqueio para as aspirações relevantes, retendo-o na ambição desmedida da conquista do prazer, por extensão de tudo quanto culmina em sensações imediatas. Durante a juventude, pensa em gozar, porque o corpo é forte e rico de hormônios. Na maturidade, prossegue com o rigoroso desejo de aproveitar as energias que atingem a plenitude. Na velhice, faz o quadro depressivo da amargura por já não continuar desfrutando dos prazeres sensoriais. Ou luta para manter um potencial de energias que não mais retornam. Sejam quais forem os recursos aplicados, mesmo quando se lhes dilata a duração, a criança interior permanece viva, subconsciente, iludindo-se, chega o momento do exaurimento, da interrupção pela morte, do enfrentamento da realidade. A visão transpessoal conduz à continuação da vida após a libertação do corpo, sem nenhum veículo, com as concepções religiosas e doutrinárias de ontem como de hoje. Propõe um ser imortal, cujas evidências se multiplicam nos painéis das suas investigações computadorizadas, apresentando uma preparação psicológica para o enfrentamento dessa realidade que será alcançada fatalmente. Que até aí tá bom, para a gente não se alongar muito, né? Para fazer um breve comentário e posteriormente nós retornarmos ao texto. E aí, o que vocês podem comentar desse pequeno fragmento aí, né, que a Joana está falando para nós? Esse texto já é um texto síntese, né? Onde ela já está, vamos dizer assim, amarrando tudo, né? Que nós já discutimos, principalmente nos capítulos últimos, onde nós falamos sobre a conquista do si, né? Nós tocamos muito nesses aspectos, e ela começa evidenciando essa conquista, essa superação do si pelo ego, fala da imersão do espírito ao corpo, que nós também até já estudamos, e se não me falha a memória, foi até no estudo último que tivemos, que entrou essa questão aí da influência do ego sobre o espírito durante encarnado, né? O quanto que a gente se identifica com o ego, principalmente quando nós estamos no mundo transitório, e também falamos sobre a questão do desencarne, né? Houve toda aquela discussão no estudo passado, e aqui a Joana volta a falar sobre essa proposta que o Espiritismo nos oferece da imortalidade da alma, da transitoriedade orgânica, que nós prosseguimos, né? E que, por isso, nós temos que ter uma meta que não seja puramente uma meta materialista, mas uma meta espiritual, ter um sentido espiritual na vida, uma vez que nós temos uma continuidade de eternidade. Mas aí eu dou a palavra para vocês fazerem algum comentário, caso queiram. Não, o que eu entendi é que ele está colocando
tá desenhando a gente, né? Aqui, né? Ela fala da nossa juventude, fala depois da maturidade, depois fala da velhice. Ela está, né, desenhando a gente. Mas não o si, porque o si é muito mais profundo, não é verdade? Nesse momento aí, eu acho que Isso. ela não está, ela já falou muito sobre o si, né? Aquele lá no fundo, né? Que, então, ela está ela tá falando sobre os gozos e o que você vai, os seus esquecimentos, né? O que é mais importante para você, né? O que você deixa de fazer, o que você, né, se esquece. Não sei, não sei se eu fui pelo lado certo. Consegui entender o que você queria dizer. Você disse, Iracema. Então, esse primeiro parágrafo, ela fala da nossa identidade espiritual. E ela diz assim, né, logo no iniciozinho, a semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes. Quanto mais altos, maior a conquista da sua paisagem. Então, nós estamos nessa caminhada, né? Nós estamos subindo uma espécie de montanha, e essa montanha é simbólica, né? Porque nós estamos subindo, na verdade, a montanha da consciência. Porque quando nós vamos pegar ali aquela figura do Freud, que é uma figura muito bonita da estrutura da consciência, onde ele toma como referência um iceberg, e ele vai dizer que a nossa inconsciência é tudo aquilo que está abaixo do iceberg, no oceano, e a nossa consciência é aquilo que está acima do oceano, ou seja, aquela pontinha do iceberg. E o que é o que o autodescobrimento nos proporciona? Proporciona que nós possamos elevar essa camada de gelo, eu estou pegando aqui essa ilustração freudiana, para que nós possamos entender que, à medida que nós vamos ganhando consciência, a partir do momento que nós vamos subindo, escalando essa montanha que a Joana de Ângeles fala, nós vamos ganhando essa lucidez, nós vamos saindo desse estado de inconsciência, que o Jung vai chamar de sombra, que é um arquétipo, né, do inconsciente, a sombra que reside em nós, é esse estado oculto, obscuro de si mesmo, e a partir do momento que nós vamos fazendo luz a essa sombra, é como se essa camada de gelo ela fosse subindo, né, e nós fôssemos ganhando cada vez a mais a consciência do si, da sua própria existência, de si mesmo. Exemplo, quando nós conhecemos a doutrina espírita, a gente certamente dá uma elevada bem legal aí nessa camada da consciência. Por quê? Porque quando você conhece a doutrina, e eu estou falando para aqueles que de fato conhecem e entendem o espiritismo, porque nós sabemos que tem uma manada aí de frequentadores que nada entende da doutrina, embora lá esteja. Mas quem realmente já entendeu essa proposta da doutrina de que nós somos seres psíquicos, e a Joana até toca nesse ponto, né, onde ela diz assim, ineludivelmente, o ser na sua estrutura real é psiquismo puro, com imensos cabedais de possibilidades. Então, quando nós entendemos que nós somos psíquicos, que nós não somos seres materiais, mas nós somos uma consciência, que nós não sabemos bem o que é essa consciência, porque nem os espíritos não definiram muito bem para Kardec, apenas chamaram de princípio inteligente.
Então, o que é essa consciência? É o princípio inteligente, né? Então, nós somos essa consciência inteligente, esse ser psíquico, esse ser espiritual, que nem bem nós sabemos o que somos, nesse sentido de essência, mas quando nós ganhamos essa lucidez de que nós somos seres conscientes, de que nós somos seres espirituais e que nós estamos jornadeando no mundo, com certeza a gente eleva o nosso grau de consciência sobre a vida, sobre si mesmo. Você eleva o grau de entendimento da sua própria vida. Quando você estuda a reencarnação, você passa a se entender melhor nessa vida. Quando você estuda a mediunidade, a relação com o mundo espiritual, a questão das obsessões. Então, com certeza, tudo na sua vida ganha uma dimensão maior. Então, a gente ganha uma bagagem de consciência mais elevada. Nós ganhamos um discernimento a mais. Então, essa é a nossa caminhada, diz Joana. É essa subida, mas essa subida no sentido de você ganhar cada vez mais esse discernimento acerca da sua própria vida, da sua própria existência. E aqui eu falo no sentido espiritual mesmo, da sua existência enquanto ser espiritual que somos todos. Agora imagine, né? Nós aqui estamos discutindo isso, espiritismo, etc., e somos tão poucos. A maioria das pessoas no mundo estão totalmente distraídas em relação a essa realidade. Totalmente distraídas. Mesmo alguns frequentadores que vão ali no centro espírita, já ouviram falar, mas que ainda não despertaram para essa realidade. Quando eu digo despertar, é no sentido de incorporar essa realidade à sua vida. Porque uma coisa é você acreditar na reencarnação, acreditar que o espírito existe, até ter medo de espírito. Outra coisa é você traçar um projeto de vida, de melhora, de transformação, com base nesses valores ou nessas informações que você já tem. Uma coisa é você incorporar a reencarnação na sua vida, a mediunidade na sua vida, a imortalidade da alma na sua vida, e incorporar no sentido disso, pesar na sua conduta, na forma como você se relaciona com o outro. Aí sim você, de fato, despertou para a realidade. Então, essa é a nossa caminhada, mas nós percebemos que ainda somos muitos que estamos na retaguarda desse processo de subida. Muitos ainda estão na base da montanha, né? Igual cegos, né? Caminhando apenas na horizontalidade, sem se aperceber da caminhada vertical que todos temos que fazer. E Jesus, ele nos traz esse exemplo de uma maneira muito profunda na hora do Calvário. Porque o que é o Calvário? É o momento em que ele sobe. E não só no Calvário. Eu acho interessante essa figura da subida do Cristo, porque em vários momentos Jesus ele sobe uma montanha. Mas principalmente eu vou elencar 3 momentos que eu acho que são cruciais. Quando Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, ele sobe a montanha, segundo Lucas, segundo Mateus. Segundo Lucas, ele desce, né? Mas pouco importa se ele subiu ou se ele desceu. Mesmo se ele desceu, significa que ele subiu em algum momento, né? Então, essa é a lógica. E outro momento que Jesus sobe a montanha é no Monte Tabor, na hora da transfiguração e da comunicação com Moisés e com Elias. Aquele momento, a culminância da mediunidade, do intercâmbio entre o espiritual e o material. E o terceiro momento que Jesus sobe a montanha, eu estou dizendo o terceiro porque é os que eu elenquei, mas tem outros momentos que ele também vai à montanha. É esse momento aí da crucificação. É o momento onde ele faz essa escalada até o Monte Caveira. Então, o momento da renúncia, o momento da dor, o momento da escassez, é o momento que ele sobe também ali aquela montanha. Então, percebam que em vários momentos Jesus está subindo. Nas bem-aventuranças é aquele momento de alegria, de festividade,
No Monte Tabor é aquela culminância com o divino, com o espiritual. No Monte Caveira é aquele momento da escassez, da dificuldade, da dor que todos atravessamos em algum momento, mas sempre subindo. Essa que é a ilustração que eu queria trazer para corroborar com isso que a Joana está falando, né? Então, nós atravessamos várias situações da nossa vida, desde os momentos festivos até os momentos tristes, de escassez, etc. Mas que nós, mesmo atravessando todas essas nuances, nós saibamos aproveitá-las na tentativa de estar sempre subindo. Nunca ficar acomodado ali na base, porque esse é o nosso processo, é a escalada espiritual. E Joana diz assim: quanto mais altos, maior a conquista da sua paisagem, e a superação do ego permite uma identificação profunda com o si. Então, todas as vezes que a gente supera o ego, ou seja, a si mesmo, nós temos uma identificação maior com quem? Com Deus, com o divino, com o espiritual. Porque quando você supera a si mesmo, no sentido de você tirar o ego do centro, como nós já estamos falando disso há vários momentos, você passa a se identificar com uma consciência maior que rege tudo, que é Deus. Esse é o si. Quando você se identifica com o si, é a divindade, é o Deus que habita em nós. Então, a partir do momento que nós vamos deixando de ser mais egocentrados, nós vamos em direção maior a Deus e ao divino. Porque percebam que as pessoas que mais estão distantes de Deus são as mais egocentradas. Joana de Ângeles vai dizer em algum momento que os ateus, eles são muito mais arrogantes do que descrentes. Eu acho muito bonito isso que a Joana fala, porque é bem verdade. O que é o ateísmo? É uma espécie de arrogância. Né? É você dizer assim, Deus não existe. Se Deus não existe, eu sou aquele que manda em mim mesmo. Né? Eu existo, Deus não existe. Então, se Deus não existe e eu existo, então é como eu quiser, é como eu determinar, porque acima de mim não tem nenhuma outra lei. Eu sou a lei. Então, sabe essas pessoas que querem reafirmar que elas é que controlam a vida delas, que elas que são senhoras da vida dela, e que ninguém manda nela, e que elas chegaram onde chegaram foi por conta de esforço delas, méritos dela, e Deus e o espiritual, e ninguém tem nada a ver com isso, isso é pura arrogância egóica. É pura arrogância egóica. E quanto mais nós somos egocentrados, mais nós nos descolamos da proposta de Deus e da espiritualidade. E quanto mais nos aproximamos da espiritualidade, mais nós vamos superando o ego, no sentido de que nós vamos entendendo que o que nós fazemos é muito pouco. Quanto mais consciência espírita você tem, mais você percebe que você é mais instrumento do que ação propriamente dita. Não que nós não tenhamos livre-arbítrio, não é isso. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma palestra, você sabe que você vai ter uma intuição ali, existe, a espiritualidade vai te ajudar. Para você se preparar para um trabalho mediúnico, vai ter que ter o auxílio espiritual. Para você resolver um problema da sua vida, você apela à espiritualidade através da oração. Então, nós vamos percebendo que existem forças maiores que podem interferir na nossa vida, positiva ou negativamente. E quando a gente vai entendendo isso, a gente deixa de ser mais egoísta, de achar que nós estamos no controle de tudo. Então, é por aí essa proposta. Alguém quer dizer alguma coisa? Carlito, sabendo que nós temos o nosso espírito, que não tem a forma do nosso corpo, e sim o perispírito. Então, é como se fosse uma chama interna que habita em nós. A gente poderia dizer, então, fazer uma equiparação, ou dizer, não sei, que essa chama, esse espírito, é o si profundo,
porque é o Deus habitando em nós, e quanto mais a gente está voltado para o externo, mais longe do si profundo, de Deus, da chama, do Espírito a gente está, e quanto mais a gente vai apurando tudo isso, deslocando o ego do centro e focando mais nisso, a gente está mais próximo dessa chama, desse si profundo, não é? Isso, perfeitamente, Márcia. Essa analogia aí é excelente. Então, de fato, quanto mais nós estamos distantes da nossa essência espiritual, que é esse si profundo, né? Que tem outras denominações também, como, por exemplo, eu profundo, eu superior, né? Ou self, é a mesma coisa. Si profundo, si mesmo, eu profundo, self, é tudo sinônimo. Então, para dizer uma única coisa, que a religião já falava há muito tempo, né? O Deus que habita em nós, né? O Deus interior, ou esse céu que habita em nós. Jesus já falava, o reino dos céus está dentro de vós. Então, é essa figura aí do si profundo. E o que é o reino dos céus que está dentro de nós? É justamente essa identificação. Quanto mais você vai se identificando com a sua natureza espiritual, com a sua natureza divina, quanto mais você vai percebendo que você é um ser psíquico, como diz Joana, mais você vai se aproximando do si mesmo. O que é o si mesmo? É da sua individualidade espiritual, é a sua natureza espiritual, né? Esse si mesmo. O que é você em essência? Eu, em essência, sou um espírito encarnado, mas a minha essência é espiritual, é psíquica. Quando nós vamos tomando conta dessa realidade, e mais do que isso, quando essa realidade vai interferindo nos meus atos, porque eu vou me policiando, porque eu não vou fazer isso aqui, porque eu já entendo que eu posso atrair um obsessor, eu já entendo que na próxima encarnação eu posso ter uma responsabilidade sobre isso, quando esses conteúdos eles vão tendo uma influência na minha vida prática, mais próximo do si profundo eu vou me encontrando também. Então, a analogia é perfeita, é isso mesmo. Então, essa busca de Deus dentro de nós é, na verdade, essa integração com si mesmo. E até nas literaturas que falam sobre os espíritos que habitam em mundos mais elevados, celestiais, então quer dizer que o perispírito deles é mais fluido, é mais, a capa que reveste o espírito é mais fluida, é mais próxima, vamos dizer assim, do espírito, por conta dessa consciência mais elevada, né? Isso, perfeitamente, porque essa essência espiritual, ela vai, vamos dizer assim, agregando elementos materiais mais sutis. Então, nós ainda estamos numa concha material mais grosseira, porque nós agregamos esses elementos ao nosso perispírito. Nós somos grosseiros, então é natural que nós atraiamos essa matéria mais densa. Agora, à medida que a gente vai melhorando os nossos hábitos, à medida que a gente vai melhorando a nossa educação mental, espiritual, nós vamos agregando elementos mais sutis na nossa natureza espiritual. E aí nós vamos ganhando a possibilidade de encarnar em mundos que já vão se adequar, ou melhor se adequar, a essa natureza mais sutil e mais fluídica do nosso perispírito. Mas a gente pode perceber isso claramente no próprio mundo material. A gente não precisa fazer muitas analogias com outros planetas. A gente tem referências aqui mesmo. Vou dar um exemplo clássico disso. Um exemplo material mesmo. Por exemplo, a questão da alimentação. Vou trazer aqui para a alimentação. Se discute muito isso na doutrina espírita e tal, mas eu não vou entrar muito nos méritos das coisas, mas vou só trazer esse exemplo. A nossa natureza espiritual, ela também reflete na forma como a gente se alimenta. Isso é fato, fato, fato. A partir do momento que você vai evoluindo espiritualmente, você vai modificando seus hábitos alimentares.
Eu estou dando o exemplo do alimento, mas existem outros hábitos que a gente também vai modificando. Isso já fala de quê? Da sutileza que o nosso corpo vai desenvolvendo. Por exemplo, quando nós éramos homens das cavernas, como era a nossa alimentação? A gente se alimentava basicamente de carne crua, gordurosa, né? Era a alimentação dos hominídeos. A partir do momento que nós fomos nos civilizando, a nossa alimentação foi melhorando, nós fomos aprendendo a fazer o cozimento, depois nós fomos desenvolvendo produtos que conservavam aqueles alimentos, e a gente foi melhorando a alimentação. Hoje nós já temos o quê? Uma sociedade aí vegana, já temos vegetarianos, e mesmo carnívoros, mas pessoas carnívoras, mas que já se alimentam de maneira mais regrada da carne, já tem uma sutileza com a alimentação, já não é uma carne tão gordurosa, tão pesada, etc. Isso responde pelo quê? Pelo um processo de evolução do indivíduo, né? E quando a gente vai melhorando essa questão moral, tudo em nós reflete, né? E a alimentação é um dos primeiros fatores que vai refletir. Isso não significa também que porque a pessoa é vegana, ela é moralmente evoluída, porque às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Porque Hitler era vegetariano, né? Mas tirando essas exceções, é claro que isso causa um reflexo na nossa alimentação. Eu vou te dar um outro exemplo clássico em relação a isso que eu estava falando, e já que a gente está trabalhando com o estudo da Joana, o Divaldo Franco conta uma história, inclusive ele contou essa história, não foi o Divaldo, foi o Alberto Almeida não, Marcel Mariano. Inclusive, foi no 2º Congresso Espírita do Maranhão, eu estive presente. E aí o Marcel Mariano, que é um expositor espírita muito conhecido também, acredito que vocês conheçam, ele contou uma história lá para nós que o Divaldo tinha que fazer um determinado trabalho, só que por algumas questões acho que de compromisso e etc., não foi possível do Divaldo realizar aquele trabalho. Seria um trabalho mediúnico que a Joana de Ângeles estaria auxiliando. Então, como o Divaldo não pôde, por circunstâncias pessoais, etc., o Marcel Mariano foi escolhido para fazer esse trabalho, substituindo o Divaldo. E o Marcel Mariano aceita essa proposta de fazer esse trabalho e pega o voo e vai para esse determinado local. Quando ele vai se aproximando da localidade, ele já começa a sentir muito enjoo e muita vontade de vomitar, problemas gástricos, e aí ele corre para o banheiro e começa a vomitar, e vomita demais, e ele não sabe o que está acontecendo, mas ele está colocando para fora toda a alimentação que ele tinha feito horas atrás. E aí depois ele sente a influência do espírito Marta, que é a mentora espiritual que lhe acompanha. E aí ela explica para ele que ela está fazendo uma espécie de limpeza nele, porque ele precisa realizar o trabalho junto com a Joana. E pela grosseria que ele ainda se encontrava e pelos fluidos da alimentação muito pesada e muito grosseira que ele havia recebido, ele não ia ter condições de ter esse vínculo espiritual com a mentora, que era a Joana, né? Então, ela estava fazendo essa espécie de limpeza nele próprio. O que eu quero dizer para vocês é o quanto que isso também interfere na nossa vida e o quanto que é sutil, né? A forma como a gente se alimenta. E aí ele teve que botar para fora toda aquela alimentação pesada para ele poder conseguir uma melhor sintonia com a Joana. Aí isso nos leva a perguntar como não deve ser a alimentação do Divaldo, né? Uma alimentação extremamente regrada, bem fluídica, para poder estar nessa sintonia 24 horas com a Joana, né? Então, a disciplina que o Divaldo não deve ter, gente. Deve ser extraordinária essa disciplina. Então, a gente às vezes diz, eu queria ter um mentor igual de Divaldo,
mas a renúncia, a disciplina que se faz para você ter essa assessoria espiritual é muito grande. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí já está uma sutileza do perispírito. O perispírito ele vai plasmando no teu corpo a ponto de que vai chegar o momento, Márcia, em que aquela alimentação o teu corpo já rejeita. Quando você vai melhorando espiritualmente, quando você vai se transformando moralmente, às vezes aquela alimentação que você comia há 2 anos atrás e adorava, quando você experimenta agora, o teu corpo já tem uma reação negativa, ele já não aceita, porque já é uma alimentação muito pesada que não condiz com a sutileza do teu corpo, que já se encontra na atual existência do teu perispírito. E assim tantos outros. Eu estou dando o exemplo da alimentação, mas tem os ambientes, tem as bebidas alcoólicas, tem as festas, por exemplo. A gente diz assim, quando eu era adolescente eu ia muito para festa e gostava de balada e etc. Hoje eu já não me sinto bem nesses locais, eu não acho mais interessante. Por quê? Porque houve uma modificação fluídica. E, às vezes, quando você está nesses ambientes, você já se sente até ruim, né? Você já se sente até mal, né? Você já vem até um pouco pesado. Por quê? Porque houve uma transformação espiritual do teu perispírito. Então, mesmo aqui, num corpo material muito grosseiro, mas nós já vamos experimentando essa modificação molecular do nosso biótipo, espírito, perispírito e corpo físico, através da nossa transformação moral, através dos valores que nós vamos agregando. E aí isso vai ficando evidente no nosso comportamento. Imagina isso em planos mais adiantados, né? Imagina isso em planetas mais elevados, como, por exemplo, Marte, onde a comunidade é praticamente fluídica, por isso que as sondas não conseguem captar a sociedade marciana. Vamos imaginar isso num planeta como Júpiter, né? Onde é o planeta onde abriga os espíritos mais evoluídos do nosso sistema. Então, é de uma fluidez que a gente não consegue mais captar. Carlito, é interessante quando a gente ouve, né? Estou te ouvindo aqui, estou achando tudo tão interessante, porque quando a gente olha a figura do Chico, né? Pensa assim, o Chico para a gente é sempre o exemplo de evolução. E ele adorava um frango com quiabo, né? Era a comida dele predileta. Mas também deveria ser para poder atender às necessidades dele naquela época, porque como ele era muito pobre, ele andava muito, ele fazia muito assistencialismo e ia em vários lugares, ele teria que ter esta energia, né, para poder fazer tudo isso. E desde que ele acordava, depois que ele aposentou, até à noite, até de madrugada, ele ainda estava na ativa. E eu vi uma entrevista ele falando que se ele tivesse tido a oportunidade de ter dinheiro para comprar muita comida, talvez ele teria falhado no seu propósito do trabalho mediúnico, porque ele era muito comilão, ele gostava muito de comer, mas ele não tinha dinheiro para comer o quanto ele gostaria de comer. Então, como isso liga, como a sua informação liga ao que ele falou, bem interessante. Quando você fala do frango com quiabo, eu lembrei também da hora que eu estava falando dessa questão aí do Divaldo, dando o exemplo do Marcel Mariano, também lembrei que era uma das comidas que o Chico gostava bastante. E muito bem ressaltado isso que você coloca, a necessidade de, às vezes, você ter um pouco dessa alimentação. Mas lembremos-nos que o Chico quase não comia, né, pelo trabalho que ele desempenhava. O Chico quase não comia, quase não bebia. O Chico ficava psicografando das 19 até as 4 da madrugada, ininterruptamente. E depois que psicografava, ainda ia fazer atendimento, ainda lia as mensagens. O Divaldo conta que o Chico saía do trabalho do Centro Espírita às 5 da madrugada. Quando saía às 5 da madrugada, ainda ia receber os colegas em casa, fazia um cafezinho,
conversava, quando era às 7 da manhã, tinha que estar no trabalho. Então, este ser, ele quase não se alimentava de coisas que a gente se alimenta. O que segurava o Chico Xavier? Certamente era o fluido espiritual, né? O Chico já absorvia muito o fluido espiritual do planeta, do ar. Quando nós vamos estudar, por exemplo, André Luiz, a gente percebe que o próprio ar ele já carrega elementos nutritivos para o espírito, né? Nós já somos alimentados através da nossa própria respiração, sem que percebamos isso. E o André Luiz faz uma aula que eu acho maravilhosa, os mensageiros. Ele faz uma aula extraordinária sobre a questão do oxigênio, do nitrogênio. Ele vai falar dos espíritos que se alimentam de nitrogênio, desse gás, e é maravilhoso isso. Então, o Chico ele tinha todo esse aparato. Então, quando ele ia comer um frango com quiabo, era para dar uma seguradinha material no indivíduo, né? Porque senão ele já ia desencarnar com muita facilidade. Eu já ouvi dizer, mas não sei se procede essa informação, mas já ouvi algumas pessoas falando, que às vezes o Emmanuel pedia que o Chico tivesse muito contato com os pobres, que ele fosse para onde os pobres e tivesse esse contato mais com os indivíduos assim, a pobreza. Isso seria uma forma de segurar mais ele no corpo físico, porque ele já era um espírito mais para o mundo espiritual do que para o mundo material. Então, ele deveria ter esse contato ainda muito presente, muito forte com as pessoas, com os seres humanos, né, para que isso desse uma segurada no espírito dele, ainda no corpo físico. E eu acredito que tem um fundo de verdade, né? Porque o Chico Xavier é uma alma que eu tenho certeza que se não tivesse todo um trabalho da espiritualidade, ele sairia com muita facilidade, ele desencarnaria, eu acho que nem se daria conta disso. Então, olha o trabalho que a espiritualidade não teve para segurar uma alma dessa no corpo físico. Então, mas a nossa alimentação, os nossos hábitos, eles respondem muito por isso. Tanto é, Aldeni, você que é um estudioso da doutrina e da reunião mediúnica, você sabe que para você ir para a reunião mediúnica, você tem que ter todo um aparato alimentar, né? Um cuidado com a alimentação, para você dar passe, principalmente o passe, você precisa ter uma modificação alimentar muito grande. E claro que a gente está falando de alimentação, gente, mas a alimentação, a transformação moral, os valores morais precedem essa questão da alimentação, né? Não é a alimentação que vai te fazer moralmente evoluído, é a tua moral elevada que vai refletir na forma como você vai se alimentar e se comportar. Então, eu vejo muitos espíritas, às vezes, eu vou parar de comer isso, parar de comer aquilo, porque eu quero evoluir. Não, você não vai evoluir se você parar de comer carne. Mas, à medida que você evoluir moralmente, certamente você vai deixando de se identificar com as alimentações e os ambientes mais grosseiros. Então, percebam a ordem da coisa, né? Não é da carne para os valores morais, é dos valores morais para a modificação de hábitos alimentares e quaisquer que forem os hábitos que a gente carece de modificar na nossa vida. Carlito, até porque muitos param de comer a carne física, mas comem a carne que está plasmando, né? Fica pensando o tempo inteiro em comer a carne. Comer a carne acaba comendo, né? Eu vi uma figura no livro Missionários da Luz, do André Luiz. Quando eu já li toda a coleção de André Luiz e leio sempre, porque eu sou apaixonado pelas narrativas de André Luiz. E acredito que todos os espíritas deveriam estudar essa saga de André Luiz, porque nos ensina muito sobre a nossa morada, né, que é o mundo espiritual. Para onde nós vamos e aonde nós estamos. Porque aqui também tem muito do espiritual, né? Lembremos-nos que são dois mundos que coabitam.
E lá nos mensageiros, não é os mensageiros, é missionários da luz. Às vezes eu confundo missionários com mensageiros, mas é o missionários da luz que tem como orientador o Alexandre, que é o orientador espiritual da obra. E ele vai com o André Luiz até um matadouro. Essa figura, ela ficou muito forte na minha mente, porque eu achei assim meio assustador no sentido não da imagem, mas de saber que isso é possível, dessa realidade que acontece no mundo espiritual. Então, o André Luiz vai no matadouro com esse orientador, o Alexandre, e na hora que eles estão abatendo o animal, no caso o boi, né, e jorra aquele sangue, vários espíritos ficam ali à espreita e começam a sugar o fluido do sangue, né, o ectoplasma sanguíneo daqueles animais. Então, a figura, ela é muito assustadora, ela é muito assim, dantesca, né? Então, aquele monte de espíritos se jogando ali naquele jarro de sangue e sugando aqueles fluidos materiais, devido à grosseria moral muito grande, né? Então, esses espíritos, eles ainda estão muito, muito grosseiros materialmente. Então, olha como responde os nossos valores morais respondem pelos nossos hábitos, respondem pelos nossos comportamentos. Mas isso não significa que toda pessoa civilizada, que come, que é vegetariana, que faz exercício físico, que não vai em festa, não vai em lugar nenhum, é uma pessoa moralmente evoluída. Nem sempre o contrário é verdade. Mas nós estamos falando de uma realidade que acontece, é factual, né? A partir do momento que você melhora os valores, você melhora os seus hábitos, certamente. Mas nem sempre, às vezes, aqueles hábitos civilizados, eles respondem por uma evolução moral. Nem sempre. É o que você lembrou no início do estudo, né? Hitler era vegetariano e Chico comia carne. Sim. Acho que nós podemos prosseguir, né? Sim. Esse processo de desgaste orgânico inevitável é prenúncio da futura experiência imortalista que propiciará a cada um o encontro com o que é, e não com o que tem, e nem deixa com o que pensa, e não com aquilo que gostaria de haver realizado. Nesse momento, o eu profundo irrompe, arrebatando as camadas do inconsciente, onde se encontrava soterrado, caso não haja sido liberado de forma lúcida, e estabelece tormentosos conflitos na área do psiquismo ou no complexo espiritual de que se constitui energia pensante que é. Como os traumas e perturbações que se avassalam à criatura procedem das experiências anteriores, na atual ou nas outras encarnações, o despertar da consciência do si amanhã decorrerá das formulações pensantes, condutas e ações presentes. Em a natureza, todos os fenômenos e acontecimentos sucedem normalmente por encadeamento lógico, sem interrupção. As leis que regem a vida são trabalhadas no equilíbrio. Mesmo o caos, que se apresenta como desordem por uma visão limitada, faz parte da harmonia no conteúdo do equilíbrio geral. A conquista do si impõe-lhe ruptura de todas as amarras, ampliando-lhe as expectativas existenciais e as realizações profundas. Até aí tá bom, né? Para a gente fazer um breve comentário e já prosseguir para o próximo, porque aqui também é autoexplicativo, né? E nós já temos um pouco de noção disso aqui que a Joana está falando pelos estudos anteriores. Mas ela fala aqui, ó, que nesse momento o eu profundo, olha só essa figura aí, né? Eu
com E maiúsculo, né? É bom frisar. Quando nós temos eu profundo, é a mesma coisa do si, é a mesma coisa do self, é a mesma coisa. Então, a Joana está falando que o eu profundo, ele rompe arrebentando as camadas do inconsciente, para vocês, do iceberg freudiano, né? Então, à medida que você vai subindo aquela camada de lucidez, e você pode fazer esse processo de maneira harmônica, através do autoconhecimento, quando você mesmo busca por si mesmo essa proposta de se melhorar, de se autoconhecer, de rever valores, não é tão sofrida. Agora, muitas das vezes, essa tomada de choque, ela é um impositivo. A própria vida, em algum momento, ela vai te impor isso. E quando nós temos que ganhar essa consciência, essa lucidez, através de uma imposição da vida, da lei, aí ela vai trazer esse processo que a Joana está falando aqui. Ela vai dizer, caso não haja sido liberada de forma lúcida, estabelece tormentosos conflitos na área do psiquismo ou no complexo espiritual que se constitui. Então, quando isso aqui não vem de maneira lúcida, harmônica, pelo processo da vontade, quando é o impositivo da vida, então isso causa alguns estalhaços na consciência, na personalidade, ao ponto de, às vezes, até causar problemas psiquiátricos graves. Então, quando essa cisão ela é muito forte, você pode perder a noção do real e do imaginário. Aí você entra num quadro esquizofrênico. Então, os quadros psiquiátricos, eles são traumas profundos do inconsciente. É uma pressão profunda entre consciência e inconsciente. São rupturas que muitas vezes você pode perder a noção da realidade. Isso pode somatizar no seu corpo orgânico, trazendo as patologias neurodegenerativas. Então, olha só o quanto que uma questão do campo do psíquico ela vai interferindo na nossa qualidade de vida. E dos maiores traumas que nós podemos ter nesse processo de imposição da lucidez é a consciência de culpa. Então, é você, quando a vida ela te escancara de uma maneira assim muito abrupta, você tem uma cisão da consciência chamada consciência de culpa. E aí você entra num estado de autocobrança, de perturbação e etc. E claro que isso vai gerar uma série de problemas na sua personalidade. Eu vou trazer aqui um exemplo prático para vocês de um personagem que eu gosto muito. Eu sou muito, como é que eu posso dizer, simpatizante desse personagem. Ele está no livro Memórias de um Suicida e ele chama-se Mário Sobral. Ele é um dos companheiros do Camilo Castelo Branco. E o Mário Sobral, dentre os 5, que eles eram 5 companheiros, incluindo o Camilo, ele era um dos mais sofredores, era o Mário Sobral. O Mário Sobral, ele era um boêmio, fanfarrão, de Lisboa, era um cara intelectualíssimo, estudou nas melhores universidades de Coimbra e etc., e ele era casado, herdou dinheiro da família, e ele casou e teve alguns filhos, se não me engano, uns 2 filhos. E todo o dinheiro que ele recebeu de herança, ele gastava com namoradas, com prostíbulos e etc. Até que ele encontrou uma prostituta, né, chamada Eulina. Essa prostituta ela era brasileira. E aí ele encontrou a Eulina por lá, né, em Lisboa, e se apaixonou, foi tomado por um amor avassalador, sabe aquele amor assim que você entrega todas as reservas? E aí a Eulina, como uma boa prostituta, né, usando isso aqui entre aspas, né, claro, suga todo o dinheiro do Mário. E aí, quando ele já está quase num processo de pobreza,
ele abandona toda a família, larga a esposa, filhos, para viver escravo dessa paixão por Eulina. Só que quando ele já entra nesse estado de falência, o que a Eulina faz? A Eulina troca ele por um outro ricaço. E aí, quando ele se vê trocado pela Eulina, num arroubo de ciúme, o Mário acaba estrangulando-a. Ele a mata estrangulada. E aí, quando ele se dá conta de que o amor da sua vida foi morto pelas suas próprias mãos, ele faz uma forca com um lençol e se suicida. Só que quando o Mário Sobral chega no mundo espiritual e ele se dá conta da realidade espiritual, do que ele fez, etc., ele entra num estado de consciência de culpa absurda. O Mário Sobral, ele entra numa cisão, numa fratura da própria personalidade, da consciência, que ele começa a se autocobrar e se autopunir desde já no plano espiritual. De modo que o Mário Sobral, ele já via as suas próprias mãos atrofiadas lá na colônia Maria de Nazaré, porque ele desejava nascer sem as mãos que assassinaram a mulher da sua vida, que era Eulina, a pobre Eulina, como ele assim chamava. Então ele entra nesse estado de inconsciência e ele vai somatizando isso. Isso causa fraturas tão grandes na sua personalidade que quando ele nem consegue terminar os seus estudos lá na colônia Maria de Nazaré, e ele implora para o Teóforos, o Teócrito, alguma coisa assim, que era o orientador da colônia, para reencarnar, porque ele deseja, pelo menos, a bênção do esquecimento. Ele está numa tormenta tão grande, num processo de culpa tão grande, que ele quer, pelo menos, a misericórdia do esquecimento. Ele quer esquecer. E aí ele reencarna como uma medida terapêutica, e ele vem sem as mãos, ele vem cego, ele vem mudo por conta do enforcamento que lesionou essa área, ele vem com uma espécie de demência, numa pobreza extrema, e aí o processo de sofrimento é absurdo. Só que quem é que vem cuidar dele? A Eulina reencarna, e ela que vai tomar conta deste homem chamado Mário Sobral, que reencarna nas terras brasileiras. Por que eu estou contando essa história para vocês? É uma história prática de um personagem do livro Memórias de um Suicida, trazido pela nossa querida Ivone Pereira, através das memórias de Camilo Castelo Branco, que fala disso que a Joana está trazendo aqui para nós. Desse despertar pelo impositivo da vida. Então, o Mário, ele olhou a si mesmo por um impositivo da vida. André Luiz tem uma frase no livro Nosso Lar que eu acho fantástica. Ele diz assim: busca a verdade antes que a verdade te encontre. Então, o que é buscar a verdade? É você ir em busca desse autoconhecimento lúcido. Agora, quando a verdade te encontra, ela traz esses traumas, ela traz essas fraturas. Em outro momento, na obra No Mundo Maior, o orientador Calderaro diz uma outra frase que eu acho fantástica, e eu trouxe essa frase para a minha vida. O Calderaro diz assim: abandona a ilusão antes que a ilusão te abandone. Olha que profundo isso, né? Abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone. Quando é que nós abandonamos a ilusão? Quando a gente busca a realidade através da nossa própria lucidez, da nossa vontade de querer aprender, de querer crescer, de querer se conhecer. Agora, quando é que a ilusão nos abandona? Quando a gente está apegado ali na ilusão e vê a realidade, o choque de realidade, e diz, tá errado, não é por aí. E quando essa ilusão nos abandona, ela não nos abandona sem nos fraturar em alguns momentos do nosso psiquismo.
E isso vai gerar os traumas que a gente vive hoje na nossa sociedade. Vai gerar a série de doenças mentais que a gente tem hoje. Nós temos vários déficits, nós temos várias pessoas hoje com problemas de tudo enquanto é natureza, do campo de vista neuronal, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista orgânico. Nós vivemos uma sociedade doente. E por que a gente vive uma sociedade doente? Porque nós estamos todos em tratamento. O mundo, gente, hoje atual, o século XXI, ele responde por todas as fraturas que já tivemos em encarnações anteriores. Então, hoje a gente vive essa onda de pessoas doentes, de pessoas com problemas orgânicos, neuronais, psiquiátricos. Isso tudo é espírito velho, que lesionou a própria consciência através dessas fraturas, desses choques, e agora reencarnaram e somatizam isso no corpo físico. Então, é a realidade que nós estamos vivendo. Então, o século XXI é o herdeiro dos séculos passados. E o que a gente herdou hoje? Vários espíritos que somos nós, que aqui estamos encarnados, em um processo de reabilitação com a lei. Um processo terapêutico, porque a reencarnação é uma terapia para nosso espírito adoecido. Então, qual é o convite que fica? Que nós nos descubramos de maneira lúcida, sem que a gente precise entrar nessas fraturas, nesses traumas. E como é que a gente se descobre de maneira lúcida? Participando do grupo de estudo Joana de Ângeles. Olha o merchandai aqui, Aldeni. Olha o merchandai. Participando do grupo de Joana. Não necessariamente, né, gente? Eu estou aqui brincando. Mas indo ao encontro da nossa realidade espiritual. Quando nós vamos ao encontro da nossa realidade espiritual, desse si profundo, aí a gente está se descobrindo sem precisar se lesionar, sem precisar se fraturar. Alguém deseja fazer algum comentário? Completando o que você falou aí, eu escutei outro dia uma palestra do Haroldo Dutra, e ele estava comentando que ele tem um amigo, né? E que esse amigo estava muito chateado. Ele tem 3 filhos e que um filho, assim, estudou na universidade do governo, não dava despesa para ele, né? Estava se formando, mas tinha 2 filhos que era assim, só dava despesas, com o colégio pago, tudo era caro, e os 2, e ele querendo viajar com a mulher, mas não ia poder viajar porque os 2 passaram para universidades pagas. Então, ele teria que adiar mais uma vez o sonho dele de viajar. E acho que já estava terminando o encontro mediúnico, né? Acho que é isso, né? O encontro mediúnico do centro onde eles trabalhavam, e que o orientador mediúnico virou e falou assim: meu fulano, você está chateado? Aí eu disse assim: pois é, estou chateado, porque faço tudo pelos meus filhos, mas esses 2 só me dão despesa, não sei o quê. Aí disse que o orientador virou para ele e falou assim: pois você só tem um emprego que você tem por causa desses 2 filhos. Você só tem o que você tem para facilitar a vida desses 2 filhos, do qual você, em outra vida, tirou tudo. Aí veio falando, sabe? Diz que ele foi, né? Diz que todo mundo em volta ouvindo, né? Tudo que o orientador, né? Da casa veio falando, que ele só tinha o que ele tinha para poder proporcionar e devolver àqueles 2 espíritos tudo o que ele tinha tirado deles. Olha que interessante, né? Quer dizer, Isso. veio Muito justamente bonito.
o que você falou ainda há pouco, né? Isso é uma coisa atual, né? Porque isso foi uma história de pouco tempo atrás que o Haroldo comentou em uma das palestras dele. Quer dizer, a gente hoje não entende porque pessoas, está tudo muito bem, de repente acontece uma coisa assim, você não sabe o que né, o acerto que tinha, né, anteriormente para acontecer com essas E pessoas, né? adorei a história, Iracema, muito obrigado pela contribuição, né? Ilustra muito bem isso que nós estamos discutindo. De modo que tudo que nós usurpamos da vida, a gente tem que dar conta à vida, né? Eu me recordo rapidamente de uma também narrativa do Raul Teixeira, que é um pouco semelhante com essa que você contou, corrobora, que o Raul ele estava numa espécie de greve da universidade. Ele é professor universitário, né, é físico, Raul Teixeira, e aí eles estavam naquela briga por melhoria de salário, etc., porque nós sabemos o quão o professor é muito bem, entre aspas, remunerado, né? Eu, na condição de professor, estou aqui defendendo a classe. Então, o Raul estava nessa greve e eles discutiam e gritavam e faziam manifestações, etc. E aí, nisso, o Camilo aparece. O Camilo é o guia espiritual do Raul Teixeira, não é o lado do Ivone, da Ivone, é o outro Camilo. Então, o Camilo aparece, e aí, quando ele vai se aproximando de Val, o Raul diz assim, que ele já vai baixando o tom, à medida que o Camilo vai se aproximando, ele já vai diminuindo a fala, já vai se acomodando na cadeira. E aí, quando o Camilo chega e diz assim, o que está acontecendo, meu filho? Por que vocês estão fazendo essa arruaça toda? E aí o Raul explica para ele a situação, né? Nós estamos aqui reivindicando melhores condições de trabalho, melhorias salariais, etc. Aí o Camilo diz assim para eles, mas vocês estão reivindicando o quê? Porque tudo isso que vocês estão reivindicando, vocês já tiveram na vida passada. Todos os cofres públicos vocês já usurparam na vida passada. Vocês já usufruíram de tantos bens materiais à custa do povo, que agora vocês vieram como professor para devolver o trabalho prestado e receber apenas uma cota pelo trabalho que vocês desempenham. Ou seja, agora vocês vêm darem trabalho aquilo que vocês já receberam em dinheiro na vida passada. Então, olha só, né, que interessante. Então, a gente está aqui trabalhando, toda vez que eu quero assim me revoltar, toda vez que eu quero me revoltar, diz assim, que condições nós estamos... Aí eu lembro dessa história, eu digo, eu estou devolvendo em trabalho o que eu já usufruí de dinheiro na vida passada. Estou devolvendo a vida. Então, o que eu quero dizer com isso, e corroborando com isso que você falou, Iracema, é que tudo aquilo que nós usurpamos, nós temos que devolver à vida. Tudo aquilo que nós pegamos que não era nosso, né, nós temos que devolver à vida. Jesus ele tem uma frase que eu acho fantástica, no final da parábola dos talentos, lá no finalzinho da parábola ele diz assim, até aquilo que você pensa que tem, lhe será tirado. Eu acho isso muito forte, essa frase. Porque até o que você pensa que tem, a gente acha que tem alguma coisa, né? A gente não tem nada, então tudo é da vida, tudo é comum, tudo é nosso, né? Então, quando você aprisiona esses recursos, você vai ter que devolver isso em algum momento. E esses recursos são os talentos, que podem ser o dinheiro, mas também pode ser a inteligência, também pode ser a maternidade, a paternidade, que às vezes você se aprisiona nela. Por exemplo, tem mulheres que não querem ser mães. E lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta dessa. Por que a mulher ou os pais se eximem da paternidade, da maternidade? E os Espíritos dizem, por egoísmo. Porque não querem ter que
repartir com outro ser, com outro indivíduo. Ai, não, eu já ganhei tão pouco, eu vou curtir, eu vou viajar, eu vou aproveitar minha vida. Filhos, já dizia o poeta, né? Vinícius de Moraes, filhos, melhor não tê-los. Então, assim, é egoísmo, porque, no fundo, você não quer dividir o que você tem, né? E, muitas vezes, pessoas que têm muito, né, que poderiam partilhar, adotar, né? Então, assim, a gente sempre pode devolver à vida aquilo que a gente tem, né? Então, agora mesmo eu estava fazendo uma autorreflexão e agora eu estou cheio de trabalho, as coisas até começaram a melhorar agora, financeiramente. E aí eu recebi alguns convites, né, de fazer palestra, e eu estava pensando se eu ia, se eu não ia. E aí veio aquele estalo na consciência. Olha, quando você tinha bem menos, você abandonava tudo e ia. Agora que você está melhorando, agora você quer deixar tudo, né, para viver o material. Olha como a gente é corruptível, né? A gente é corruptível, gente. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, no sentido de o que você está recebendo não é só para você, é para você dividir também, é para você dar a vida. Então, a gente precisa devolver à vida aquilo que a vida nos empresta. Então, se você tem um talento, se você é uma pessoa inteligente, eu tenho que devolver à vida a inteligência que a vida me deu. Como que eu vou devolver? Ajudando, ensinando, instruindo, né? Se eu vim com uma organização física própria para paternidade, para maternidade, por que não devolver à vida o que a vida já me deu? Eu tive pais maravilhosos que me deram uma boa educação, que me proveram de amor e de carinho. Agora é a minha vez de devolver isso a outras pessoas, outros seres, outros espíritos que carecem dessa mesma oportunidade. E eu me lembro que uma vez na reunião mediúnica, eu sou espírita de berço, fui evangelizado desde criança no centro espírita. E aí eu estava na reunião mediúnica e veio o espírito e disse assim para mim: agora, meu irmão, você tem que devolver a casa o que a casa já te deu. Ou seja, eu já recebi uma formação espírita que me ajuda em todos os setores da minha vida. Agora eu tenho que devolver isso à vida. Né? Ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar na doutrina, eu tenho que auxiliar dentro das minhas possibilidades. Então, é o que eu estou querendo te dizer com essa ilustração toda que nós colocamos aqui, né? Ou seja, nós temos que devolver tudo à vida, aquilo que a vida nos oferece, em termos de partilha, né? De você saber doar com o outro. Aldenir, nós já estamos com quanto tempo? Vai dar para terminar, falta pouquinho. Gente, vocês gostariam de fazer algum outro comentário? Podem ficar à vontade, tá? Nós estamos com 1h20 só, vai dar para terminar. Ô, Carlito, isso que você está falando, né, da paternidade, a gente pode olhar também lá no início do nosso estudo de hoje, naquela explicação da montanha, né? Quando você está dando a volta ali na montanha, você recusa, né, os filhos, porque você não quer doar de si nem dividir aquilo que você tem. E quando você sobe, você quer ter mais filhos, né? Você quer ter mais pessoas para cuidar, que é o caso desses grandes nomes que a gente sempre fala aí nos nossos estudos espíritas. Olha quantas pessoas eles não acolhem com carinho maternal, paternal, né? Olha, isso que você falou foi de uma inspiração agora, Aldenir, extraordinária. Porque, de fato, olha só, as grandes almas, elas se abstêm de terem filhos orgânicos para abraçarem um maior quantitativo de filhos de outras almas, né? Aí nós temos Irmã Dulce, nós temos Madre Teresa, nós temos Divaldo, que foram pais e mães da humanidade, né? O próprio Chico Xavier e tantos outros. E isso me fez lembrar uma passagem fantástica de um diálogo entre Jesus e Maria Madalena, porque Maria Madalena, ela era estéril.
ela não podia ter filhos. E só quero fazer um parênteses aqui, eu falei da Maria Madalena no estudo passado, e eu quero dizer que eu sou fã da Maria Madalena, é a figura do evangelho que eu mais adoro, é a Madalena, eu estou sempre falando dela. E tem um diálogo entre Jesus e a Madalena, logo quando ela encontra ele, isso não está no evangelho, está numa obra da Amélia Rodrigues, chamada Primícias do Reino. E esse mesmo diálogo a gente também encontra na obra de Humberto de Campos, chamado Boa Nova. Ele e a Amélia Rodrigues falam a mesma língua. E lá nesse diálogo, quando ela encontra Jesus, ela diz assim, ela lembra que ela é uma mulher estéril, que ela não pode ter filho, e aí ela diz assim para Jesus, ela diz, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E aí Jesus olha para ela e dá uma resposta genial. Jesus diz assim para Madalena, Maria, e qual das mães é maior aos olhos do Pai? A que se devotou aos filhos da própria carne ou a que se devotou aos filhos de outras mães? Que bonito isso, né? Que beleza isso. Então, qual é a maior de todas as mães? Aquela que se devotou aos filhos da própria carne ou aquela que se devotou aos filhos de outras mães? Depois disso, Maria Madalena foi ser mãe dos leprosos. E aí ela foi banhar, foi ajudar, foi evangelizar os filhos de outras mães excluídos da sua própria família, da sua própria casa. Olha que beleza, né? E isso me lembra o que você está falando, Aldenir. Porque à medida que nós vamos avançando na montanha, nós não queremos mais filhos nossos, meus filhos, egoisticamente. Nós queremos os filhos de outras mães, né? A gente quer abraçar. Vamos lembrar aqui da Casa do Caminho de Divaldo, né? Quantas gerações já não passaram por esse bom velhinho, né? Divaldo Franco está com 94 anos, né? E quantas gerações, né? Acho que já está na terceira geração aí, terceira ou quarta, né? Quantas crianças, quantos filhos de outras mães já não foram auxiliados por essa instituição extraordinária que é a Mansão do Caminho hoje no nosso Brasil. E tantas outras, né? Eu estou dando só essa referência porque é a mais próxima de nós espíritas, né? Mas tantas outras que estão aí ajudando e atendendo a filhos de outras mães. Olha que beleza, né? Obrigado, Aldenir, por me trazer essa lembrança desse diálogo maravilhoso. Podemos prosseguir, né? Tá. Não se creia, porém, que nessa fase de libertação pessoal cesse o processo de busca. Quanto maior for a capacidade de entendimento e de desapego do ser, mais amplas perspectivas de conquistas se lhe desenham atraentes, preenchendo-lhes os espaços denominados e abertos a novas realizações. A saída dos interesses objetivos enseja o infinito campo do mundo subjetivo, transcendente, a ser penetrada, qual afirmava São Boaventura, o doutor seráfico, que influenciou muitos místicos medievais, ao anunciar que são 3 os olhos pelos quais se observa: o da carne, o da razão e o da contemplação. O primeiro enxerga o mundo material, exterior, as dimensões relativas do tempo e do espaço, os objetos, as coisas, as pessoas, preso às sensações imediatas. O segundo vê a lógica, através da arte de filosofar, ampliando as percepções da mente. E o terceiro, que faculta penetrar no mundo oculto, da intuição das realidades transcendentes extrafísica. Essa proposta se ajusta à realidade do ser tridimensional da codificação espírita. A carne entra em contato com o mundo físico,
O perispírito registra o mundo mental, extrasensorial, e o espírito sintoniza e se alimenta com a estrutura da realidade causal, onde se originou e para onde retornará. Assim, a visão carnal detecta alguns contornos do estado objetivo, enquanto que a razão capta os detalhes que constituem a matéria, átomos, moléculas, partículas, entendendo-lhes o mecanismo. E a da contemplação é transmental, energética na sua plenitude. Os imperativos da tecnologia e da ciência e as exigências do ego obliteraram no curso da história a visão contemplativa e muitas vezes bloquearam a da razão, detendo o ser apenas na da carne. Até aí tá bom, né? Tá bom para a gente fazer um breve comentário. Eu sempre digo que o comentário vai ser breve e me estendo demasiadamente. Mas essa observação que a Joana traz aqui do São Boaventura, né, que é um santo católico e é uma personalidade eminente, né, da igreja, era filósofo e etc. Inclusive, foi curado por São Francisco de Assis, né, e por isso ele se converte à ordem franciscana. Era um espírito altamente evoluído. E ele já trazia essa ideia na sua filosofia dessa nossa personalidade trina, né? Como a Joana traz aqui, corroborando com a ideia de Kardec. Como diz aqui, que são 3 os olhos pelos quais se observa, né? 3 olhos. Inclusive, isso é até uma reminiscência da cultura oriental, né? Onde você tem os 3 olhos. O primeiro enxerga o mundo material, né? Esse mundo que nós estamos, mais grosseiro, mais comezinho, né? O segundo nos dá um certo discernimento, é como se fosse a razão, a racionalidade, aquilo que nós já podemos racionalizar através da ciência, da filosofia, mas tem esse terceiro olho, que é o olho espiritual, né? Que é essa visão mais da espiritualidade, mais da transcendência, né? Mais do sentido espiritual que somos. E nós somos essas 3 realidades, né? Não é que uma supera a outra, né? Nós somos trinos, como diz Kardec. Nós somos um corpo físico, nós somos uma realidade material, atrelada a uma realidade semimaterial, que é o espiritismo, e uma essência totalmente material, que é o espírito em si mesmo. Então, nós temos essa natureza trina. E o que a Joana fala aqui é que, logo no último parágrafo que a nossa querida Iracema leu, os imperativos da tecnologia e da ciência e as exigências do ego obliteraram, né, uma espécie assim de obscureceram, né, no curso da história, a visão contemplativa, né, essa visão mais espiritual, e muitas vezes bloquearam a da razão, detendo ser apenas na visão da carne. Olha só o que a gente vive hoje. Porque eu quero lembrar uma coisa para vocês que nós nunca vivemos. Isso parece até paradoxal, porque o correto seria a gente melhorar nesse processo. Mas nós nunca vivemos uma onda de materialismo tão grande quanto nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais. Nunca vivemos um materialismo tão grande quanto vivemos hoje. Um materialismo que eu estou falando descolado de qualquer princípio religioso. Porque, se nós fizermos um olhar para a história, século XX, a gente nem precisa ir muito longe, de século XX para trás, século XIX, etc. Essa ideia da religião, desse sentido espiritual, ele sempre esteve permeado em tudo. Na filosofia, na própria ciência,
Lembremos-nos que os físicos, eles também eram religiosos. Isaac Newton era extremamente religioso, Galileu Galilei, o próprio Einstein era um cara muito religioso, muito espiritualizado. Então, as personalidades eminentes, filósofos, cientistas, etc., elas tinham uma religiosidade muito grande. Isso era positivo, porque são figuras que influenciavam uma época. Hoje, o que nós vivemos? Nós vivemos uma materialidade descolada de qualquer ideia espiritual. Nós, como diz Dostoiévski tem um livro chamado Os Irmãos Karamazov. É um livro maravilhoso, onde ele fala dessa, vamos dizer assim, morte de Deus, que é uma coisa que depois o Nietzsche vai resgatar isso, né? Do Dostoiévski, ele pega essa informação e ele vai elaborar aí uma obra chamada, maravilhosa essa obra do Nietzsche também, é A Gaia Ciência, mais ou menos assim o nome da obra. É uma obra onde o Nietzsche fala justamente isso aqui que a Joana Diante está dizendo. A tecnologia matou Deus. E o Dostoiévski, lá na obra Os Irmãos Karamazov, vai dizer: se Deus está morto, tudo é permitido. E percebam que é o que a gente está vivendo na sociedade atual. O Deus que foi morto pela tecnologia, e uma vez que Deus morreu, tudo é permitido. No sentido de que tudo é permitido como? Nós não temos mais um princípio de moral. Uma vez que Deus está morto, a gente não tem mais um princípio de moral. Eu estou falando Deus morto no sentido da falta de espiritualidade. Para uma pessoa que não tem nenhuma espiritualidade, Deus está morto, no sentido de que não existe Deus, acabou Deus, entende? Então, o que ela vai viver? Ela vai viver a carne, como diz Joana, apenas a visão material. E aí nós entramos no século que nós estamos. Nunca se usou tanta droga como se usa hoje. Nunca se prostituiu sexualmente tanto quanto nós estamos vendo hoje, através dos aplicativos. Hoje a gente tem aplicativo para tudo, gente. Tem aplicativo de sexo para tudo. Sexo gay, sexo hétero, sexo de idosos, para tudo. Né? A pornografia, nunca tivemos uma pornografia tão escrachada quanto nós temos hoje. A Netflix está aí para isso. Né? Antigamente, a pornografia era uma coisa oculta. Né? Era algo que, se você usufruía, era às ocultas. Hoje você assiste qualquer série da Netflix e o que mais tem é cena de sexo a todo momento. A maior pornografia, o maior site pornográfico é a Netflix. E os nossos filhos estão lá, as crianças estão lá, todas assistindo. E não adianta dizer que não é para assistir, que eles vão assistir. Eles vão saber, eles vão ver. Não adianta você, não vai assistir aqui, vai assistir na casa do colega, na escola. A internet está aí para isso, né? Para levar aonde você menos espera a informação. Então, a droga, a drogadição, que a Joana fala, a sexolatria, o consumo dos alcoólicos, né? A juventude hoje muito embriagada, aí bebendo demais, é só balada, é só a vida material, é só isso aqui mesmo, que Deus que nada, né? A vida é o agora, eu tenho que usufruir o hoje, aquilo que os gregos antigamente chamavam de hedonismo. O prazer pelo prazer. É o que a gente vive hoje, a herança do século XXI. Por quê? Por conta disso que a Joana está falando bem aqui, eu vou repetir para vocês o último parágrafo. Os imperativos da tecnologia e da ciência e as exigências do ego obliteraram no curso da história a visão contemplativa e muitas vezes bloquearam a da razão, detendo-se apenas na da carne. É o que a gente vive hoje, né? Essa cultura hedonista. Por quê? Por conta de uma exigência do ego. Eu quero satisfazer-me.
sem me preocupar com nada e nem ninguém. Mas o prazer, o prazer do ego, ele é passageiro, ele é transitório. E é por isso que a gente vai ver as pessoas nessa busca desenfreada por querer mais e mais e mais e não se satisfazem. E aí o que acontece? Interna. Vai tomar ansiolítico, vai se internar, o final vai ser psicótico, vai entrar num quadro depressivo e vai viver isso que a gente está olhando aí a todo momento, né? Por conta de quê? Por conta da morte de Deus, eu estou falando aqui num sentido filosófico, da morte de Deus no século XXI. E essa morte de Deus é caracterizada por uma frasezinha que desde o século XIX Kardec já falava dela, inclusive no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, o Kardec começa falando do niilismo, que é a negação de tudo. A negação de tudo que é espiritual. Então a gente vive numa sociedade hoje nihilista, onde qualquer crença, ela é crença no sentido espiritual, né? Ela é ridicularizada. Né? Nós somos ridicularizados por acreditar em Deus e acreditar em Jesus. Essa é a grande verdade, porque a gente sofre pressão dessa massa. Então, o que fazer para a gente modificar essa realidade? Ou pelo menos a nossa realidade, né? Porque a gente não vai modificar a realidade do mundo, mas pelo menos a nossa realidade. O que nós vamos fazer? Aí o parágrafo seguinte talvez nos traga algumas direções. Mas eu deixo em aberto se alguém quiser fazer algum comentário mediante essa fala. Ninguém? Está todo mundo assim? Está todo mundo sisudo, assim, meu Deus, é isso mesmo? É, gente, é isso mesmo. A vida é assim. Eu sei de experiência. Quando eu comecei a estudar espiritismo, eu saí da bolha. Eu saí da minha bolha. Eu fui ver o mundo como ele é. Eu fui conversar com as pessoas, eu fui investigar as pessoas, eu fui conhecer um pouco das pessoas, do âmbito. Eu saí da minha bolha e eu descobri, gente, que nós estamos ainda no primitivismo. Quando Joana falava assim, a humanidade estertora. Joana fala isso em vários livros dela, mas a primeira vez que eu vi ela dizendo isso foi num livro chamado Entrega-te a Deus. É uma obra de 2010, lançada em 2010, e é uma obra que a melhor obra que Joana fala do contemporâneo, onde ela vai falar desse caos aí que eu acabei de citar, drogadição, sexolatria, tecnologia e etc. E ela começa a obra com uma frase que eu acho linda. Ela diz assim: o ser conquistador das estrelas ainda não logrou autoconquistar-se. Olha que bonito isso, né? Nossa viagem está para fora. A gente quer colonizar Marte, mas a gente ainda nem se descobriu. A gente ainda nem chegou no si profundo. Mas a gente já está pensando em colonizar Marte, a Lua, né? Fugir do planeta caso aconteça um hecatombe aqui, um cataclismo e a Terra se der. Aí nós vamos colonizar Marte. Sabe quando é que a gente vai colonizar Marte? Ou ter contato com a sociedade marciana? Quando a gente se autodescobrir. Quando a gente evoluir. Eles estão lá esperando isso de nós, mas nós estamos aqui na retaguarda. E aí Joana usa essa frase que eu acho maravilhosa. A humanidade estertora. Gente, o que é isso? O que significa isso? Nós estamos nos autodestruindo. De todas as formas. Né? Citando essas aí que eu acabei de falar. Então, nós estamos num processo de autodestruição em massa muito grande. E o que fazer para a gente tentar modificar essa realidade? Se autodescobrir. Quando você se autodescobre, você encontra
os prazeres que você acha que você tem que buscar lá fora, você encontra em si mesmo. Quando você se autodescobre, você passa a produzir endorfina. A gente deixa até de sentir dor, se quiser. Olha que legal! Então, isso fruto do autodescobrimento. Então, quando você se aproxima da realidade espiritual, do que você é, você deixa de sofrer, porque você percebe que você está indo em busca de um prazer que é transitório, e você vai em busca dos prazeres permanentes, mais duradouros, que são os laços, as relações de amizade, a renúncia. Você entende que você está no mundo de prova e expiação, meu amigo, e que a felicidade não é desse mundo. Você entende que e aquele livrinho de autoajuda que te deram, as 10 coisas que você tem que fazer para ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, você vai jogar isso no lixo, porque você vai entender que nada disso vai resolver tua vida. A única coisa que vai resolver tua vida é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que a receita é milenar. É isso que vai resolver a tua vida. Nada mais vai fazer sentido. E aí você vai se descobrindo, você vai sendo feliz à medida com aquilo que você vai tendo, você vai agregando valor às suas relações. Você vai percebendo que um casamento complicado é uma bênção, porque ali você está treinando paciência, perdão, renúncia. Que maravilha, o quanto que a gente está crescendo neste casamento. A gente vai entendendo que os filhos complicados são frutos da minha própria negligência, né? Desta ou de outras existências, e a gente vai levando a vida com mais leveza, porque a vida vai ganhando sentido cósmico, no sentido espiritual, e a gente vai saindo dessa coisinha acanhada onde nós vivemos, trazendo aqui uma alusão de Sócrates, né? A gente vai saindo da caverna, a gente vai tirando a venda dos olhos. Eu gosto do símbolo de Paulo de Tarso, que quando ele encontra Jesus, ele cega. Ele fica cego, acho que por 3 dias. Ele não consegue mais ver nada. E aí, quando, depois de 3 dias, Ananias chega até ele e diz assim: irmão Paulo, irmão Saulo, que na época ele ainda era Saulo, o Senhor aqui me mandou para que eu te restituísse a visão. E aí, quando Ananias toca lá nas vistas do Paulo, diz o evangelista Lucas e também Emmanuel, na obra Paulo Estevão, que escamas caíam dos olhos do Paulo. O que é aquilo? Era o reflexo da cegueira espiritual de Paulo de Tarso. Naquele momento, ele teve a visão espiritual. Então, nós estamos no mundo cegos, a nossa visão está obliterada, nós estamos com escama nos olhos. A gente não está conseguindo ver o todo. Mas quando a gente entra nessa dimensão espiritual ou contemplativa, dentro da figura que a Joana está trazendo, nós vamos tirando essas camadas, essas escamas, e a nossa vida vai ganhando mais sentido. E aí a gente tem uma vida mais leve. Se o pneu do carro furar no trânsito, tranquilo. A gente vai consertar, vai melhorar, vai dar certo. E aí a gente vai deixando de se preocupar com essas coisinhas que aí são muito comezinhas do nosso cotidiano, e a gente vai buscando coisas mais permanentes, mais duradouras. E a gente vai saindo desse movimento autodestrutivo que o século XXI nos proporciona atualmente. Mas eu deixo para Iracema concluir a nossa leitura para a gente ir finalizando nosso estudo. E, Carlito, isso vai nos dando mais leveza no dia a dia. Esse não se importar, esse não se agredir, porque quando algo não dá certo, a gente fica numa ira, numa fúria. Quando a gente entende isso, a gente vai ficando, como tu disseste, mais leve, as coisas vão tomando mais sentido, você vai sentindo, né, as energias, sejam elas boas naquele ambiente, não sendo, e aquilo
espírito vai tentando te resguardar de certas coisas, né? Isso é realmente, essa leveza é muito bom para a gente. Esses 2 anos têm me ensinado isso. Me irritava com tudo, eu era muito agoniada, eu não conseguia perceber as coisas, e hoje eu já consigo viver de forma mais leve, eu consigo dormir, eu não conseguia, passava a noite acordada, angustiada, né, com coisas que eu não ia dar conta na madrugada, mas eu ficava. Então, assim, são coisas que a gente percebe, né, no que ela diz, e quando a gente consegue perceber isso, a vida tem um sentido melhor. Obrigado, Clécia, pela sua contribuição. De fato, é isso mesmo. Jesus já dizia assim, ó, comigo o fardo é mais leve e o jugo é mais suave, né? O que é estar com Jesus? Aí tem gente que acha que é estar lá dentro do centro espírita ou então dentro da igreja. Ah, eu estou com Jesus, eu estou com Cristo. Não, gente, estar com Jesus é você agregar os valores do Evangelho na tua vida. Então, quando você agrega esses valores na tua vida, tudo é mais leve. O fardo é mais leve, o jugo é mais suave, porque não te traz mais desespero. Uma coisa que pesa muito na nossa consciência é o desespero. E o desesperado é aquele que não entendeu a vida. Porque quando a gente entende da vida, a gente não se desespera. A gente sabe que a solução ela vai chegar. Nós sabemos que Deus não nos desampara nunca e em algum momento nós vamos ter o que é de melhor para nós. Então, o desespero vai embora. E a gente tem como resposta a tranquilidade, a calma, né? A mansidão. Jesus já dizia assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, o manso é esse. É aquele que não se desespera, é aquele que não se revolta, porque acredita, porque tem uma certeza. E essa certeza que nos move é que nos traz essa tranquilidade. Agora, quando nós estamos aí navegando no niilismo, na negação de tudo, aí nós vivemos uma vida incerta. Nós não temos certeza de nada, e viver sem convicções, sem certezas, nesse sentido de fé, é você viver em desespero 24 horas. É desesperador. Mas podemos prosseguir. Só falou em fé, eu me lembrei de uma coisa assim, eu sempre tive muita fé, né? Assim, sempre acreditei muito em Deus, assim, sempre tem uma solução para tudo. E assim, meu ex-marido, ele era um homem de pouca fé, né? Aquele homem que só, tipo São Tomé, só acreditava vendo, não acreditava que a coisa podia melhorar. E aí eu sempre dizia para ele, né? Puxa, como tu é uma pessoa de pouca fé, como tu não acreditas em Deus, como tu não achas que a vida pode mudar de uma hora para outra, porque Deus tem a solução para tudo. Ele nunca acreditava, e isso me incomodava por demais, assim, essa falta de fé em tudo, né? E por me incomodar muito, às vezes eu me afastava para fazer as minhas orações, para dele naquele momento, porque às vezes não me fazia bem, porque ele não tinha fé, ele não, acho que até hoje ele não tem, né? Mas ele não tinha fé em nada, né? Ele não acreditava, era terrível encontrar uma pessoa assim, por mais que eu falasse, por mais que eu mostrasse, ele não acreditava em nada. Ele vai sofrer os reveses disso, né? Certamente. Mas obrigado, Clécia, obrigado pela tua participação. Somou muito com a gente. A gente só vai se encaminhando agora para o final, que nosso horário aí já está estourando, né, Aldenir? Sim, eu acho que a Flávia gostaria de falar alguma coisa. Você tirou do mute 2 vezes, Flávia? Você quer falar? Quero. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Oi. Carlito. Oi, querido. Esse teu potencial que você tem de esmiuçar tudo que Joana passa para nós, olha, é de uma
de um valor para nós que participamos do estudo, né? Viver com leveza, e é justamente esse entendimento que esse estudo nos proporciona, né? Cada vez mais a gente entender como a vida se processa e acreditar e ter a certeza que as coisas já estão resolvidas por si só, de uma forma ou de outra. A gente não adianta se desesperar ou não dormir, porque já vai estar resolvida. A gente é que ainda não chegou na solução, né? E a gente fica se burilando, faz parte do processo, né, de aprendizagem, para que a gente não se acomode nas coisas, a gente tem que aprender por um caminho ou por outro. Mas esse estudo é maravilhoso, meu filho, você não tem noção, assim, de você para nós, mas para nós que recebemos, é de um valor incalculável. Obrigado, Flavinha. Que maravilha, que delícia. Inclusive, estou com saudade de você. Faz tempo que eu estou precisando do seu abraço. E as tuas palavras nos fazem muito felizes, né? A todos nós que fazemos parte do grupo. E na certeza de que a espiritualidade que rege esse trabalho aqui é que sabe, né, das inspirações, daquilo que nos trazem em termos de proposta para a gente poder estar melhor elaborando o texto, né? E é bem verdade que as informações de Joana é um universo, né? Cada parágrafo, cada coisa que a gente vai se deleitando sobre, nós vamos agregando coisas, né? Nós vamos fazendo links com outras obras, com outras informações, com a vida prática. Isso tudo agrega para que esse estudo seja um verdadeiro banquete, né? Um banquete de conhecimento, de autoconhecimento, de informação, mas nós fazemos o estudo, né? E a espiritualidade sempre trabalhando nesse sentido. E somos felizes por essa orientação amiga que nos assiste, que nos intui, para que nós possamos conduzir da melhor maneira possível. Obrigado pelas palavras carinhosas, meu bem. Podemos prosseguir, Acema. Vamos para o finalzinho. Vamos. A libertação pessoal recupera a percepção profunda, por superação do ego e a dilatação do self, com o consequente triunfo do espírito sobre a matéria, sem anular qualquer um dos olhos, facultando-lhes o direcionamento próprio que lhes seja peculiar, conforme a circunstância. Com essa aquisição, as questões básicas da existência que a psicologia procura responder: quem é o homem? De onde vem? Para onde vai? Torna-se factíveis da elucidação, na perfeita união das correntes psicológicas individualistas do Ocidente e espiritualistas do Oriente. Nesse sentido, a doutrina espírita sintetiza ambas as visões psicológicas, interpretando os enigmas do ser e capacitando-o à superação do ego, na gloriosa conquista do eu profundo, mediante a liberação pessoal das paixões perturbadoras, anestesiantes e escravizadoras. Nasce, então, nesse momento, o homem pleno, que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus. Maravilhoso. Olha que beleza, né? Que bonito isso aqui que a Joana finaliza para nós. Então, quando ela diz assim, né, logo no parágrafo primeiro que você leu, a libertação pessoal recupera a percepção profunda por superação do ego e dilatação do self, com o consequente triunfo do espírito sobre a matéria, sem anular qualquer um dos olhos. Olha que interessante isso aí, né? Porque ela falava dos três olhos, as três visões: a material, a racional e a espiritual. Então, quando nós encontramos o si, essa libertação, essa maturidade emocional, psicológica, nós não anulamos nenhuma das nossas visões. Ao contrário, nós nos utilizamos de todas
para que a nossa capacidade visual, a nossa percepção, ela seja cada vez mais ampla. Então, com as 3 visões muito bem direcionadas, nós vamos poder ter uma dimensão maior da vida. Nós vamos ver a dimensão material, nós vamos ver a dimensão filosófica, racional, e a gente vai agregar tudo isso à dimensão espiritual. Então, ter esses 3 olhos, essas 3 visões, né? Vamos ver a vida dentro dessas 3 perspectivas, dessas 3 grandes dimensões, né? Então, isso nos agrega valor e nos faz expandir a nossa consciência. Aí ela diz, já no final, nasce, então, nesse momento, o homem pleno. A nossa busca não é a plenificação de si mesmo. Eu já disse para vocês no estudo anterior e volto a dizer, a nossa meta é a plenitude. E depois, Aldenir, que a gente estudar o homem integral, nós temos que estudar a plenitude. Claro, porque é a sequência. Autodescobrimento, homem integral e plenitude. Olha que beleza, né? Que beleza. bom, Carlitos, que você já tem mais planos. É verdade. Olha só, né? Que ótimo. Porque, assim, tudo começa com o autodescobrimento, não é isso? Depois que você se descobre, você tem a percepção de quem? Do todo. E você começa a se perceber inteiro, integral. Que essa é a proposta do próximo livro, né? O homem inteiro, o homem integral, nas suas várias dimensões. E quando você descobre as suas várias dimensões, você alcança a plenitude, certamente, né? Então, o homem pleno que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa meta, né, meus irmãos? Eu nunca pensei que nessa existência eu alcançaria a plenitude. Quer dizer, com você nós seremos plenos. Certamente, né? Então, assim, essa discussão, esse diálogo, a gente já tem um pouquinho dessa plenitude, né? Quando a gente está entre amigos afins, né? Não tem coisa mais plena nessa vida do que você estar entre amigos afins, entre pessoas, espíritos afins, onde você se sente bem à vontade em casa, né? Vocês já experimentaram isso? Quando vocês estão junto com uma pessoa assim muito afim, que você tem uma afinidade, uma ligação, é o céu, é a plenitude. E esse grupo, certamente, ele me traz um pouco dessa plenitude por poder partilhar com os meus espíritos amigos afins. Então, certamente, eu me sinto muito pleno a estar aqui com vocês. Obrigado, Flavinha. Obrigado a todos vocês. E a gente encerra hoje essa obra chamada Autodescobrimento, mas iremos dar início à próxima, que vai ser o Homem Integral, da Joana, e, posteriormente, Plenitude. Carlito, mas, olha, tu sabe que lá na Ivone, o pessoal sempre brinca comigo. Eu disse que eu sempre queria ir logo para Júpiter, porque lá que tem os espíritos evoluídos, eu acho que eu me enturmar melhor lá com o pessoal de lá. Eu sei que está longe, mas aí você já abriu minha mente hoje. Não, Flávia, já vamos conseguir a plenitude aqui. Então vai ser um salto, é daqui da Terra para Júpiter. Com certeza, com certeza. Para que ficar esses degrauzinhos, né? Já salta logo, dá cambalhotas, né? Já vai da Terra para Júpiter. Então, é uma realidade, né? Se a gente conseguir alcançar essa plenitude, né, aqui na nossa vida, a gente pode não ir para Júpiter, mas a gente pode ir para um lugar bem melhor, mais acolhedor, mais bonito, né? Então, vamos buscar essa plenitude no sentido de ser feliz, né? Essa felicidade com aquilo que te agrega, né? Com aquilo que você tem, com aquilo que a vida te disponibiliza. Você aprender a ser feliz com os recursos que você tem. Essa é a plenitude, né? Agradecendo sempre ao seu Criador. Eu gosto muito dessa figura de Criador e criatura, né? Assim, Deus, o nosso Criador. Por quê? Eu gosto dessa palavra Criador. Porque nos nos resgata esse sentido de criação, né? Nós somos criaturas, nós fomos criados em algum momento e a gente tem um Criador que está acima de tudo e que a gente precisa ser grato e aprender a louvar e agradecer o tempo inteiro.
Carlito, além de agradecer pela tua disposição, pela condução maravilhosa aí do estudo, que nos auxilia muito, eu queria te fazer uma última pergunta. Vem aqui, a gente pegou esse livro de autodescobrimento, depois vai para o Homem Integral e, posteriormente, vamos seguir uma sequência aí de Joana maravilhosa. Tu sabes qual foi o primeiro livro psicografado por ela e se os livros posteriores foram uma sequência? Como a gente está pensando, como você pensou em fazer aqui? Autodescobrimento, o que mais se encaixaria melhor agora seria o Homem Integral e depois Plenitude. Tu sabes qual é o primeiro livro dela e se teve um sequenciamento também para fins de nos auxiliar? Ou se eles foram com temáticas diferenciadas? Olha, a Joana, o primeiro livro que ela escreve é o Messe de Amor. É a primeira obra que ela escreve em parceria com o Divaldo. Só que não é um livro que faz parte da série psicológica, né? Porque a Joana tem vários livros, né? E ela fala de tudo, sobre as temáticas mais diversas. Agora, tem livros específicos, né, que se configurou chamar de série psicológica de Joana, né? Eu não sei bem se era a ideia dela de fazer uma série, né? Mas eu só sei que agregaram esses livros e começaram a denominar a série psicológica de Joana. Por quê? Porque esses livros eles têm um caráter mais psicológico, esses que fazem parte da série. Toda a obra da Joana é muito psicológica, mas esses ela toca em termos mais técnicos da ciência, da psicanálise freudiana, junguiana, da psicologia transpessoal. Então, são conteúdos mais que comunicam muito com a psicologia. Por isso, eles deram esse nome de série psicológica. Mas tem outros livros que ela fala de outras temáticas, que não é tão psicológico, que ela discorre sobre outras coisas com mais leveza. E o primeiro livro dela é esse, Messe de Amor, que é um livro só de mensagens, muito gostoso de ser lido, mas posteriormente ela foi escrevendo outras obras, né? E algumas de caráter mais psicológico, outras nem tanto. Só sei que o primeiro da série psicológica é Jesus e a Atualidade. É um livro muito gostosinho, eu já li esse livro 3 vezes. Ele é bem fininho, mas ele tem mensagens maravilhosas. Jesus e a Atualidade. É o primeiro que eles agregam da série psicológica. Mas me parece, pela minha análise, pode ser que eu esteja errado, mas eu não acredito que isso passou pela cabeça da Joana, uma espécie de continuidade, de série, etc. Eu acredito que a coisa foi se formando no processo. Eu não acho que foi uma coisa assim pensada nesse sentido, né? Claro que ela pensou no sentido de trazer esses conteúdos, de falar da psicologia para todos nós, mas eu acredito que a série ela foi se formando ao longo do processo. E tanto é que você pode ler os livros de maneira alternada, né? O primeiro não altera o último, né? Não é uma coisa sequencial. Você pode pegar qualquer um dos livros e os conteúdos são independentes. Eles não têm uma sequência um com o outro, uma dependência um com o outro. Mas eu quero te dizer, Márcia, que um dos livros que eu mais gosto da Joana é Amor, Imbatível Amor. Né? Eu recomendo esse livro para vocês lerem por conta própria, né? É uma obra muito bonita, essa obra da Joana, e agrega muito, né? Eu acho que esse livro, para mim, é a culminância de toda a obra de Joana de Ângeles. Essa obra, Amor, Imbatível Amor. É onde ela vai falar da psicologia profunda do amor. Né? É um livro onde ela vai trazer a psicologia do verbo amar. E é um livro de uma profundidade extraordinária.